1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo, retende o bem. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus? Examinai tudo e retende o bem. Irmãos, a vida de um cristão não pode ser uma vida de ignorância, estupidez, lógico. A vida de ninguém deveria ser assim, principalmente a de um cristão, porque cristão é aquele que conhece conceitos muito elevados, muito acima de uma sociedade normal. Por isso, os discípulos do passado foram acusados de adorar um outro rei. Por quê? Porque pertencem a um outro reino. Um reino que olhos naturais não podem contemplar. Então, os discípulos de Jesus, há um episódio interessante que Pedro foi acusado de ser um discípulo de Jesus quando ele tentava se esconder, e o argumento que usaram foi qual? Tu falas como um dele, tu também é discípulo dele, tu falas como um dele. Houve outro episódio que os discípulos estavam sendo admirados. Uma turma queria prender os discípulos, mas aí alguém disse assim: olha, esses homens não são pescadores? Como é que eles falam dessa maneira? Se eles são pescadores. Aí alguém disse assim: mas eles estiveram com Jesus. O que quer dizer isso? O estar com Jesus muda muitas coisas. Mesmo eles sendo pescadores, iletrados, até dentro do mesmo conceito da época, iletrados, sem estudo, né? Eram pescadores, normalmente era a classe considerada mesmo sem estudo. Então as pessoas esperavam que as expressões deles fossem de uma maneira, contudo, era de outra. Eles chamavam a atenção pela maneira como falavam, pela maneira como se comportavam de um modo geral. Isaías profetiza dizendo: o Senhor Deus me deu uma língua erudita. À toa que foi essa língua erudita? Não, não foi à toa. Ele deve ter se preocupado em conhecer as coisas de Deus, e Deus deu a ele a graça. Primeiro, nós temos que dar o nosso passo. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Buscar-me-eis, me achareis. Clama a mim, responder-te-ei. Então, a atitude de Deus, em certos aspectos, vai estar vinculada, vamos até usar uma expressão entre aspas, subjugada à atitude dos homens. Quando o homem der o passo em direção a Deus, Deus vai dar um pulo e abraça o homem. Mas espera que o homem faça alguma coisa, se mexa. Por quê? Porque primeiro Deus já fez. O plano eterno da salvação foi deixado. Agora, dentro deste contexto de conhecimento, é justamente que nós queremos nos deter nessa busca de Deus. Porque tem algumas pessoas que encontram conosco tão convictas das suas atitudes, mas não toleram sequer parar para conversar. Ora, se você está tão convicto da sua atitude, que mal você teme? O que te assombra? Algumas pessoas, né? Vamos até então considerar como irmãos nossos de outras denominações, que têm as suas concepções, têm os seus ideais doutrinários, têm a sua fé, mas quando nós começamos a abrir a Escritura e falar daquelas coisas, eles dizem assim: não, sobre isso eu não quero conversar, não. São pessoas convictas que vão alcançar algo, entram, como costumam dizer, num determinado propósito, mas nunca examinaram os seus propósitos à luz da Escritura. E a Bíblia vai dizer o quê? Examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas da vida eterna, são elas que de mim testificam. Aí Jesus disse: se alguém crê em mim,
segundo a Escritura. A Bíblia está mostrando que nós não podemos ter nenhuma fé, nenhuma atitude, nenhuma investida fora do prumo da Escritura. E as pessoas insistem em ter as suas atitudes baseadas no que lideranças falam. Certamente cairão no abismo, junto com as lideranças. Quantas pessoas deixaram de conhecer Jesus Cristo por causa de doutrinas de populares Assembleias de Deus? Que as pessoas, até mesmo um visitante, quando chegava para entrar na igreja, porque não estava naqueles trajes que outrora eles sustentavam, né? Hoje já tem aberto muito mão, porque estavam errados, senão não iam abrir mão. Alguma coisa os levou a abrir mão. Muitos até visitam, quando iam entrar na igreja, não, você não pode entrar aqui assim. Como lá no passado Jesus falou, né? Olha, vocês impedem as pessoas de entrar no reino. Falou para aqueles homens lá de Jerusalém. E nem vocês mesmos não estão entrando. E ainda estão impedindo os outros de entrar. Conceitos, doutrinas não fundamentados, que não se preocupam em parar para estudar. Não, é a doutrina da minha igreja. Irmão, nós não temos que seguir denominação. Nós não temos que seguir doutrina de igreja nem ponto de vista humano. Nós somos discípulos da Bíblia. Se formos discípulos da Bíblia, seremos discípulos de Cristo. Seremos filhos de Deus. Os homens não são a verdade. A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz, ouve tudo e retém o bem. Você tem uma fé? Mergulhe nela. Agora, se é fé, tem que ser também confiança. Porque fé é sinônimo de confiança. E se é confiança, é sinônimo de conhecimento. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Cristo. Significa que, tendo conhecimento, você tem fé. A fé é a certeza. Se é certeza, é conhecimento. Certeza das coisas que não se veem, prova dos fatos que se esperam. Se você tem fé, confiança, se crê que a tua atitude está correta, você tem que ser uma pessoa com maturidade para sentar e conversar. Ouve tudo e retém o que é bem, o que é bom. Isso que a Bíblia diz. Não é fugir da conversa. Não, eu não quero nem tocar nesse assunto porque eu já tenho a minha fé. Tudo bem, expõe a sua fé. Por que você hoje não é um católico? Por que eu hoje não sou um católico? Já fui. Por quê? Porque tendo as minhas concepções católicas, eu resolvi colocá-las à luz da Bíblia e nas minhas primeiras leituras bíblicas eu falei, eu não posso ser um católico. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu não posso ser um católico. Então, por que você hoje não é? Muitas coisas, muitos lugares você já passou. Normalmente nós, até chegarmos na porta do Evangelho, nós batemos em muitas portas, a maioria de nós. Batemos em muitas portas, conhecemos muitas religiões. E por que hoje nós não estamos em nenhuma delas? E por que hoje nós apostamos a vida no Evangelho de Jesus Cristo? Porque nós nos detivemos a adquirir algum conhecimento. Esse conhecimento foi suficiente. Você tem fé? Tem fé em quê? A Bíblia mostra, né? A Bíblia diz, se não me engano, o apóstolo Paulo diz que nós temos que estar prontos a responder o quê? A qualquer que queira saber a razão da nossa fé. Por que você nunca será uma daquelas pessoas participando de correntes e de campanhas? Porque você mergulhou na Escritura e conseguiu entender o grau de profanação que existem nessas atitudes. Por que você amanhã, adquirindo um ministério, se tornando um líder, você não vai estar convidando as pessoas aos seus grandes sacrifícios? Porque você adquiriu um conhecimento de que isto não é a realidade. Mas, se você tem uma fé, tem uma convicção, e alguém abrir a Bíblia e te mostrar o contrário, o que tem que acontecer?
Você tem que se converter àquilo que a Bíblia diz. Se você não puder realmente neutralizar uma doutrina, você tem que se converter a ela. Por isso Jesus falou, examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. Então hoje nós não somos mais católicos, não somos mais espíritas. Por que não cremos mais na reencarnação? Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, mas muitos de nós já batemos muita cabeça em muitos lugares. Muitos de nós já acendemos muitas velas nas pedreiras, não já? Já, pelo menos eu perdi a conta. Agora, como é que eu posso, sem a Escritura, sem uma fé fundamentada, mostrar a inverdade dessas situações? Era muito lógico. Chegava ali na drogaria, chegava em qualquer lugar onde vendesse, comprava-se uma caixa de vela e acendia-se na pedreira, com toda a convicção. E aí, para pensar, e quando não existia vela, o que fazia, hein? Quando a parafina ainda não tinha sido comercializada, como é que ficava a coisa, né? E por aí vai. Então, tem que ter fé fundamentada. Você não pode simplesmente dizer, eu não creio nisso, eu não creio naquilo. Por que não crer? Se você não tem a base bíblica, você está correndo perigo de ter uma fé, o quê? Sem alicerce. E se você não tem uma fé sem alicerce, o que Deus vai contar contigo vai ser limitado. Mas se a sua fé é plena, se o seu conhecimento é em maiores níveis, Deus vai preparar cada vez mais para você um maior ministério, para contar com a sua vida. Então, lá em Isaías 45, 20, diz, congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Aí ele diz assim, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Por este conhecimento, a nossa fé se solidificou em detectar caminhos de mentira. Então, nós podemos dizer, eu particularmente, nunca mais na vida serei um católico. Prefiro a morte. Pelo conhecimento da Escritura, que nos faz descrer da reencarnação, Hebreus 9, 27, diz o quê? Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? O juízo. Então, destronamos a doutrina da reencarnação. Posso declarar que nunca na minha vida tornarei a ser um espírita. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, está desbancando essas coisas. Isaías 8,19 diz que nada sabem aqueles que chiureiam entre os dentes. E ainda diz assim, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. É uma bronca. Como é que pode, a favor dos vivos, se interrogar os mortos? Fé solidificada, postura, atitude fundamentada na Bíblia. Isso vai fazer de você um obreiro lançado no meio das comunicações, para que todos ouçam a sua voz, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Por que você hoje não é um mormon? Por que você hoje não é um budista? E quem conhece Jesus Cristo prefere a morte, mas nunca voltar a um degrau desse. Quem conhece Jesus Cristo, quem conhece, estou falando de quem conhece, não é essa turma que tem por aí, tá vendo? Fulano era lá da igreja, tá vendo? Agora ele é isso, ele é aquilo. Fulano não era da igreja, ele não se tornou igreja. Bota ele diante da gente para a gente pedir para ele citar alguma coisa de Bíblia, algum contexto espiritual para ver se o fulano e a fulana sabem. Passearam dentro da igreja. Estamos falando de nós que conhecemos Jesus Cristo, nós que sentimos a eficácia da remissão, do poder do seu sangue, nós jamais tornaremos atrás. Sobre nós está a palavra de Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte é um prazer para nós, e nós queremos a morte antes de negarmos esse Cristo.
Porque a nossa fé, ela é fundamentada, ela é solidificada. Às vezes vamos conversar com algumas pessoas, estou firme no propósito da campanha não sei de quê. Eu falo assim, mas meu irmão, Jesus mandou fazer campanha? Não, meu irmão, eu não quero nem, eu estou firme no meu propósito, nem adianta, falta pouco dizer que você está endemoniado. Porque está falando que aquele propósito das campanhas, das fogueiras e das coisas, não vai levar a nada. A gente só pergunta assim, Jesus falou sobre isso, só essa pergunta já ofende. Por quê? Porque tem medo de que a gente jogue por terra a sua fé vazia e inútil. Porque se não tivesse medo, ia dizer, não, vamos ver, Jesus não falou, então me mostra aí que Jesus não falou. O que diz a Bíblia em contrário disso? Mas eles não têm essa ousadia, claro, porque não tem a palavra e tampouco o Espírito. Nós que meditamos na palavra e buscamos a revelação de Deus, é que temos que esclarecer aqueles cujo coração é humilde, os que são soberbos, meu irmão. A Bíblia já diz que Deus resiste aos soberbos, não somos nós que vamos conseguir resgatá-los, se Deus resiste a eles. Mas dá graça aos humildes, é a esse. Por isso Jesus disse assim, ó, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Subentende aqueles cujo coração estaria propício a receber a revelação do Evangelho. Por que nós não cremos na predestinação? Simplesmente porque, não, eu não creio porque a minha igreja não crê. Não, eu não creio porque está aqui, ó, A mais B igual a C. A Bíblia reprova. A Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Ora, cadê a predestinação? Jonas, vai a Nínive. Não, eu não vou. Pegou um navio para Tarsis, tomou o caminho dele, tomou o rumo dele. Não, Jonas, tu vai a Nínive. Eu tenho compaixão daquela multidão lá, ó, estou prestes a destruir, vai lá pregar. Cadê a predestinação? Se Deus impôs sobre Jonas, que era profeta seu, ir até Nínive pregar. E tantos textos, Ezequiel 18, e a Bíblia inteira, a predestinação é uma das doutrinas mais absurdas que já foi levantada na história do Evangelho. Desde João Calvino, que foi discriminado logicamente e não conseguiu levar adiante a sua ideia. Mas alguns loucos da modernidade, querendo se passar por sábios, ressuscitaram essa ideia absurda de João Calvino, estão por aí levando uma multidão ao inferno. Eu tenho certeza, meu irmão, que se você conhecer a Escritura, você jamais irá congregar nessa Babilônia que tem por aí chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Quem conhecer Jesus Cristo nunca voltará àquilo, nunca se renderá àquilo. Por isso eu estou falando que nós temos que sim. O que você tem a dizer? Qual a sua opinião? Vamos sentar e vamos conversar. Você não tem que ser daqueles assim, não, irmão, eu tenho a minha opinião, eu não converso sobre isso, não converso sobre aquilo. Se alguém chegar para você e disser que tem uma opinião, meu irmão, ouça. A Bíblia diz, ouve tudo e retém o bem. O que você vai fazer? Você ouve e vai para a Bíblia. Pega uma chave bíblica, pega um dicionário, pega várias versões bíblicas e vai pesquisar, e vai estudar, e vai tirar a tua conclusão. Você tem que ter uma fé fundamentada, solidificada. E eu digo uma coisa, se eu tivesse que voltar para a Universal, porque um dia eu passei por lá, eu prefiro a morte, mas que os meus pés lá não pisem. Porque eu conheço o que diz a Bíblia. Eu sei que muitos se escandalizam com isso. Mas se o Deus da Bíblia estivesse lá, não poderia estar aqui. O meu Deus não compactua com Babilônia, com prostituições espirituais. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você precisa ter uma fé fundamentada, solidificada. Porque só assim, com a sua ousadia, conhecimento, valentia, que só vem por um conhecimento solidificado, é que Deus poderá contar com a sua vida. Nos nossos dias, o que eu tenho visto, são enganos se levantar por tudo que é lado. Agora uma tal de Baby do Brasil aí, estava lendo a história dela.
disse que teve uma visão, que se viu ao pé da cruz, que o sangue de Jesus caiu sobre ela, que ela foi para uma determinada igreja aí, a tal igreja dos artistas. Depois disso, com 1 ano que ela estava na igreja, resolveu fundar a igreja dela, é pastora. E pensa que já não tem um povinho caminhando lá, para continuar no caminho da perdição? Isso é o que está se levantando dia após dia, meu irmão. Existiu uma mulher que foi uma bênção, hoje é maldição, chamada Valnice Milhomes. Foi uma bênção, hoje não passa de uma maldição, hoje não passa de um 0 à esquerda. Se meteu como pastora e não sei o quê, hoje é uma das líderes, das organizadoras, grandes organizadoras do tal movimento G12. Quem conhece Bíblia e tem a sua fé solidificada, nunca vai aceitar esse movimento profano do G12. É o culto das emoções. G12 é pura emoção, é mexer com a emoção, fundo musical, presente, boa comida, fogos de artifício, tudo isso tem lá no G12. É um encontro tremendo, é autossugestão. No encontro se repete não sei quantas vezes que o encontro é tremendo, uma lavagem cerebral terrível. Queridos, eu fiz 2 viagens a Minas. Na primeira viagem que eu fiz a Minas, os jovens estavam tudo, é tremendo, é tremendo, é tremendo, glória a Deus, aleluia, é tremendo, é tremendo, é tremendo. Os pais felizes que o filho disse que foi no encontro, encontrou com Deus, que viu Deus e sentiu Deus, e Deus operou, e Deus para cá, Deus para lá, e é tremendo, é tremendo. E os pais felizes com seus filhos, porque tinham ido no encontro e viram Deus. Na segunda viagem que eu fui a Minas, todos os jovens que é tremendo, estavam desviados e os pais completamente frustrados, decepcionados. Poxa, estava tão bem e passou uma semana inteira dizendo é tremendo, passou uma semana dizendo glória a Deus, aleluia, e agora está aí, ó, um bebendo cachaça, o outro fumando maconha, o outro fumando cachimbo. É tremendo. Me mostra alguém que se converteu nas pregações do G12. Quem se converteu com as pregações do G12? Antes desse movimento diabólico surgir aqui no Rio de Janeiro, um jovem de uma igreja evangélica teve uma visão e ele viu uma grande onda que vinha por trás do púlpito de uma grande igreja, aqui no bairro de São Cristóvão, e aquela onda saía por detrás do púlpito, de trás do ministério, estourava em cima do povo, caía gente para tudo que era lado, era uma água muito suja, era bicho em cima das pessoas, uma sujeira terrível. E ele foi lá, foi falar para a direção da igreja a respeito dessa visão que ele tinha recebido, e mal foi recebido, não quiseram nem ouvi-lo. Dias depois entrou o G12 nessa denominação, fez um estrago terrível, e até hoje tem gente lá frustrada e decepcionada. Vão para o encontro, é tremendo, oh glória a Deus, maravilha, aleluia. Daqui a um mês depois, e aí irmão, como é que foi o encontro? Foi bom, né? E aí vai, meu irmão. Se os pais soubessem o mal que o G12 causa a seus filhos, eles arrancariam os seus filhos daquela prostituição espiritual. Por causa do G12, nós teremos futuramente jovens tão traumatizados que desejarão ouvir falar de tudo, menos de Deus. Estarão com uma chaga terrível na sua alma, porque é tremenda emoção foi mexido com a alma, técnicas de psicologia, musicoterapia, uma coisa tremenda, meu irmão, enfim, ouve tudo, estuda e retém o que é bom, para que você seja convicto na hora de falar, e tem mais, convicção a ponto como eu faço, e tenho feito por aí. Meu irmão, o que eu estou te dizendo, eu aposto a vida. Pode lançar o teu desafio, que eu aceito ele aqui, agora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Porque eu conheço Bíblia. Não conheço com a minha própria concepção, não. Conheço de entrar no meu quarto e dizer, Jesus, me ensina. É assim que eu conheço Bíblia. Não é só nas pesquisas, não é só nos livros, não é só no dicionário, não é só nisso, não. É pela revelação, porque só assim você pode apostar a vida naquilo que você fala e ficar de pé.
Os livros não são suficientes para te dar uma convicção tamanha. Tem que ser a voz do Espírito Santo. G12, meu irmão. Eu tenho certeza que quem conhece Bíblia jamais se mete nesse lixo. As lideranças que entraram para isso são aquelas lideranças que passaram a vida inteira recebendo medalhinha de honra ao mérito do Congresso Nacional, da Câmara dos Vereadores. Rasga o verbo, prega a verdade que eu quero ver se tem medalha. Agora, agradar gregos e troianos? Tem denominações aí que se dizem evangélicas que recebem até energia elétrica de graça. Prega a verdade que eu quero ver. É mais fácil cortarem a luz do que dar energia de graça. Ouve tudo, meu irmão. Estuda, como Jesus disse, examinai e retém o que é bom. Tem muita verdade que precisa ser dita, meu irmão. Tem muita verdade. E tem mais. Deus vai abrir poderosamente as portas. Como ele disse para aquela igreja de Apocalipse. Eu pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não negaste a minha palavra, guardaste ela, e não negaste o meu nome. Quando Deus abre uma porta, o que ele disse? A porta que eu abro, ninguém fecha. Ele já está querendo dizer com isso, que muitos tentarão fechar, mas ninguém fecha. E essa porta, meu irmão, é aberta para você. Deus quer contar contigo de uma maneira tremenda, de uma maneira como você nunca pensou, nunca imaginou, nunca esquadrinhou, mas você diz, eis-me aqui, o resto é com Deus. Agora, meu irmão, seja valente, vá até a morte, pesquisa, estuda, entra no teu quarto, recebe a revelação. Quando receber, meu irmão, não volta atrás. Se Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel estivessem naquela hora crucial voltado atrás, a história hoje não os colocaria como heróis da fé, os colocaria como covardes da fé, por causa de um segundo. Deus quer contar conosco, desde que tenhamos uma fé fundamentada, solidificada. E bem, e essa visão aí do G12 é algo terrível e diabólico. E Paulo deixa uma palavra que ele diz assim, se alguém, ou até um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho que não esse, seja o quê? Anátema, maldito, desprezado, renegado. Aí aparece um monte de gente achando que descobriu a pólvora. Fomos no encontro, é tremendo, e essa praga, meu irmão, alcançou muita gente. Igual aquela primeira Babilônia antiga também alcançou o mundo, né? Jesus falou, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Leveda toda a massa. Agora, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E por ser poucos, nos faz acreditar que estamos no caminho certo. Se eu dissesse assim, não, a minha igreja tem que transbordar. Aí a gente ia... Nós iríamos questionar muitas coisas, não íamos querer muitas vezes ir adiante. Queridos, ouve tudo e retém o que é bom. Existem muitas coisas que são faladas. Antes de você dizer, não é assim ou não é assado, você ouve, senta, conversa. Se aparecer alguém de qualquer religião que queira conversar contigo, deixa ele expor a fé dele e você expõe a sua. Deixa ele expor a fé dele e você expõe a sua. Agora, seja um estudioso da palavra, seja alguém, como diz 2 Timóteo, 2,15, que se apresente perante Deus como obreiro aprovado, manejando bem a palavra da verdade. Porque se alguém te apresentar um fundamento maior que o teu, você vai ter que abrir mão do seu e lançar o de alguém. Pegar o de alguém. Hoje, não interessa se o espiritismo é o baixo espiritismo, é o afro-brasileiro, não interessa se é o espiritismo científico, não interessa se é o espiritismo cristão, se é o espiritismo kardecista, isso tudo já é passado nas nossas vidas. Isso tudo já é obra sepultada. Não interessa se é Xunoé, o budismo, o mormonismo, os mormons pregam Jesus, um Jesus que para mim é esterco.
Eu não abro mão do Jesus da Bíblia. Se alguém tem fé suficiente, conhecimento, vem nos provar que existe um Jesus melhor que esse que nós conhecemos. Assim é que se caminha. Ouve tudo, retém o bom, deixa todos falarem. Quando Deus fizer que todos se calem para você falar, aí eles vão ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Amém? Porque a história continua se repetindo, né? O povo perece por falta de conhecimento. Amém? Então nós queremos deixar essa mensagem para você. Que você seja uma pessoa estudiosa da Bíblia, ouça tudo, não foge de nenhuma conversa. Eu conversava com uma pessoa esses dias, e a pessoa expôs muitas coisas, depois no final das contas só eu falava. E eu disse para essa pessoa: meu querido, olha, nós podemos conversar de muitas coisas, mas quando se tratar de Bíblia entendo eu. De Bíblia entendo eu. Pode sentar qualquer um comigo. De Bíblia entendo eu. Eu dizia isso para esse jovem. E hoje eu conversava com uma outra pessoa. E eu comecei a expor a situação, e a pessoa não queria aceitar, queria relutar. De repente eu comecei a dar checkmate. Eu falei: tá vendo como você concorda comigo? Isso, assim. Eu falei: pois é, tá vendo? Você tem que concordar comigo. E eu disse mais uma vez: de Bíblia entendo eu. Amém? Gênesis